Bora lá para a questão 20, então, pessoal. A figura abaixo apresenta as quantidades de calor Q em joules absorvida por dois corpos X e Y de mesma massa em função da temperatura T, medida na escala absoluta Kelvin. Então a gente tem o gráfico aí, né, de quantidade de calor por temperatura em Kelvin. E ele diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. Os valores das capacidades caloríficas de X e Y em joules por Kelvin valem respectivamente, e a razão entre os respectivos calores específicos de X e Y vale quanto? Então vamos lá, o que ele quer aqui nessa questão é a capacidade térmica, né? A capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, né, para variar uma unidade de temperatura, né? Então é isso aqui. Então vamos ver aqui pro X como é que fica. Para o X, então a capacidade térmica do X aqui, então ele recebe o máximo aqui dele, ó, vamos aqui, ó, o máximo do X aqui, ó, a temperatura 333 kelvins, e ele recebe a quantidade de calor aqui de 2.520 joules, né? Então vamos achar a capacidade térmica do X aqui, ó. Então, ó, quantidade de calor que ele recebe aqui, ó, nesse intervalo de temperatura é 2.520 joules dividido por... Aí, aqui o que a gente tem, ó, é a variação de temperatura. A variação de temperatura, né, do X vai ser o quê? 333 a final menos a inicial, de partir do 273. 333 menos 273 dá 60 kelvins. Então, aqui dá 60 kelvins. A capacidade térmica, então, do X, corta 0 com 0, 252 dividido por 6 vai me dar 42 joules por Kelvin. Então, aqui dá 42 joules por Kelvin. Vou fazer aqui o Y, vou fazer o Y aqui do lado. O Y vai ser o quê? A capacidade térmica dele vai ser, então, a quantidade de calor que ele recebe aqui, né, até a temperatura final. Tá aqui. X está aqui. Então, ele recebeu, até chegar na temperatura 353, ele recebeu 1.680 joules. Então, a quantidade de calor foi 1.680 joules, dividido por aí a variação da temperatura, 353 menos 273. 353 menos 273 dá 80. Então, a gente tem 80 aqui. Corta 0 com 0. Isso aqui vai ser igual a 21 joules por Kelvin. Então, aqui o X seria, completando aqui, né, seria 42, né? X 42, respectivamente vale 42 e 21, né? Então, seria qual a alternativa aqui? 42 e 21, já ficamos com a letra B, né? Já respondendo a nossa pergunta aqui, a letra B, 42 e 21. Mas como é que a gente encontra a última pergunta dele aqui, a razão entre os respectivos calores específicos? Aqui, o calor específico ele vem dessa equação aqui, ó, do Q-macete, né? Q-macete. A massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E isolando aqui o calor específico, a equação vai ficar da seguinte forma: quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Que significa o quê? Que a quantidade de calor necessária para variar 1 grama dessa substância é em 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Então vamos aqui, ó, vamos achar o calor específico do X. Como a massa é a mesma, né, dos dois, tanto do M, do X quanto do Y, a gente vai ficar com o seguinte calor específico para cada um aqui, né?
Então, o calor específico do X vai ser 2.520, né, dividido por aí a massa M, que eu não sei, né, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura foi 60, né, foi 60. Então, aqui, ó, o calor específico do X, corta, vai ficar 42 sobre M, tá? E do Y vai ficar o quê? Vai ficar como, ó? O calor específico do Y, 1.680 dividido pela mesma massa, né, do X, né, a massa dele é igual. A variação da temperatura é 80. Então aqui vai dar, corta 0 com 0, vai dar 21 sobre M. Né? Então aqui a razão, vou fazer aqui em cima de azul. Então aqui a razão entre o calor específico do X e o calor específico do Y vai ser a primeira fração ali, 42 sobre M, dividido por 21 sobre M. Isso daqui vai ser, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 21. Então a gente pode cortar aqui M com M e dividir o 42 por 21, que vai dar igual a 2. Então aqui 2, fechou. Então é a letra B mesmo, a resposta é a letra B da questão 20.